Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar aqui continuidade ao nosso material de progressão geométrica. Nós ficamos na questão 3, item C, né? Vamos agora terminar o item D e ver a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Então, o item D. Só relembrando, né? A questão 3 dizia, escreveu os 5 primeiros termos da PG infinita nos casos. Aí nós fizemos o A, o B e o C, faltou o item D. O item D diz o seguinte, eu quero que você escreva os 5 primeiros termos dessa progressão geométrica, sabendo que o A índice 5 vale 16 e que o A índice 8 vale 128. Então, o A índice 5 é 16 e o A índice 8 é 128. E vendo como é que a gente faz? Então, vamos lá. Ora, eu vou relacionar o A índice 8 com o A índice 5, tá certo? Então, vamos lá. Imaginemos aqui o seguinte. Se eu pegar o A índice 5 e multiplicar pela razão, tá? Imagine que eu tenho o A índice 5 e multiplico pela razão. Ora, o produto do A índice 5 pela razão resulta em quem? Resulta no A índice 6. Então, esse produto que está expresso aí na lousa, A índice 5 vezes a razão, pelo próprio conceito de progressão geométrica, isso aqui é o A índice 6. Mas o que é que eu vou fazer? Se isso aqui é o A índice 6, eu vou multiplicar novamente pela razão. Ora, se isto era o A índice 6, na hora que eu multiplico pela razão, eu vou encontrar quem? O A índice 7. Então, o resultado desse produto que está na lousa é o A índice 7. Se eu multiplicar novamente pela razão, o que é que eu vou encontrar? Se isso era o A índice 7, vezes a razão, vai dar quem? Vai dar o A índice 8. Então, a relação que eu vou usar é a seguinte. Do A índice 5 para chegar ao A índice 8, eu tenho que multiplicá-lo pela razão 3 vezes. Então, eu estou no A índice 5, quero chegar no A índice 8, eu vou multiplicar o A índice 5 pela razão 3 vezes. Então, A índice 5 vezes Q, vezes Q, vezes Q. Daqui a gente conclui o seguinte, ó, que o A índice 8 é igual ao A índice 5 vezes Q vezes Q vezes Q dá Q elevado ao cubo, tá certo? Aliás, eu vou deixar do lado que estava mesmo, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vou deixar do jeito que estava. A índice 5 vezes Q vezes Q vezes Q, ó, Q elevado ao cubo. Isso aqui é igual ao A índice 8. Então, de onde é que veio esse Q elevado ao cubo, Rivelino? Ora, você tem um produto de potências de mesma base. Você repete a base, soma os expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. Agora eu vou substituir, ó. O A índice 5 eu sei quanto vale, é 16, vezes Q elevado ao cubo, igual a A índice 8, só que o A índice 8 é 128. Vou passar o 16 para o outro lado, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, Q elevado à terceira é igual a 128 dividido por 16. Daqui eu concluo que Q elevado à terceira é igual a 128 dividido por 16, dá 8. Quer ver? 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Então, 128. Q a terceira vai ser 8. Isso implica que o valor de Q, ó, vai ser a raiz cúbica de 8, tá certo? O expoente é 3, o contrário da potenciação é a radiciação. Logo, a raiz cúbica de 8 vale 2. Então, conclusão, a minha razão, a razão dessa progressão geométrica vale 2. Então, a progressão geométrica em que o A índice 5 é 16 e o A índice 8 é 128, ela vale
2. E agora, Rivelino, ele quer os 5 primeiros termos. Como é que eu vou fazer? Olha, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. O quinto termo eu sei quanto é que vale. Quanto é, Rivelino? O quinto termo eu sei que vale 16. Ele dá no problema. Vamos apagar aqui, né? Porque ele diz no problema inicialmente que essa progressão geométrica é uma progressão geométrica infinita, né? Ó. É uma progressão geométrica infinita. Então, o último termo, que aliás, o quinto termo dessa progressão geométrica é 16. Eu sei que a razão vale 2. Como é que eu descubro o termo anterior ao 16? Ora, se o 16 é o resultado do termo anterior vezes 2, então esse número que está aqui, que é o índice 4, vezes 2 dá 16. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 16? 8. É só você dividir o 16 por 2. Ó. 16 dividido por 2, 8. Ah, Rivelino, quer dizer que se eu quiser voltar na progressão geométrica, eu saio dividindo pela razão? Exatamente. Ó. 16 dividido por 2 dá 8. Qual é o termo que vem antes do 8? É só você pegar o 8 e dividir pela razão. 8 dividido por 2 dá 4. Qual é o termo que fica antes do 4, Rivelino? É só você pegar o 4 e dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Qual é o termo que fica antes do 2? É só você pegar o 2 e dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, os 5 primeiros elementos dessa progressão geométrica, em que o índice 5 vale 16 e o índice 8 vale 128, são esses aí. Ó. É uma progressão geométrica cuja razão vale 2. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Joia, Rivelino, beleza. E agora o que é que a gente vai ver? Vamos para frente. Agora a gente vai ver a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Rivelino, o que é que significa a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica? Eu vou colocar uma folha em branco, só para vocês terem uma ideia do que é você calcular o termo geral de uma progressão geométrica. Vamos lá, Rivelino. Então, imagine aqui uma PG. Você tem aqui uma progressão geométrica, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, e aí vai. Pronto, você tem aí uma progressão geométrica de razão igual a 2. Quer ver? Ó? Cada elemento a partir do segundo é o anterior vezes uma constante. Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e assim vai. Você tem uma progressão geométrica de razão 2. Suponha que eu chegue para você e diga assim, pessoal, quem é o índice 2 dessa progressão geométrica? Ora, não tem dificuldade. Você chega aqui, ó, índice 1, índice 2. O índice 2 é 2. Suponha que eu chegue para você e peça, pessoal, quem é o índice 4? Não tem o que fazer. Você conta o primeiro, segundo, terceiro, quarto termo da progressão geométrica. 8. Então, o índice 4 vale 8. Ah, Rivelino, quem é o A índice 6 nessa progressão geométrica? Ora, o índice 6 é você contar, né? Ó, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, o índice 6 é 32. Agora, imaginem que eu chegue para vocês e diga assim, pessoal, quem é o A índice 53? Quem é o 53º termo dessa progressão geométrica? Epa, Rivelino, agora complicou. Complicou porque eu tenho aqui escrito os 6 primeiros termos. Como é que eu vou saber qual é o 53º? Só se eu continuar essa progressão geométrica.
32 vezes 2, 64, 128, 256, e aí vai. Mas daqui que eu chego no 53º, exatamente. Então, é por isso que a gente estuda a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. O que é que essa fórmula do termo geral de uma progressão geométrica me fornece? Ela me fornece uma maneira de achar qualquer termo de uma progressão geométrica sem ter que ir fazendo a progressão até chegar a ela, a esse termo. Então, eu não preciso sair aqui do A6, achar o A7, o A8, o A9, até chegar no A índice 53. Então, a fórmula do termo geral é uma expressão que me permite calcular qualquer elemento de uma progressão geométrica sem que eu vá até ele, sem que eu desenvolva a progressão até chegar nesse elemento. Então, esse é o objetivo da fórmula do termo geral. Tá certo? Beleza, Rivelino. Começa a fórmula do termo geral. Bem, dada uma progressão geométrica, em que o primeiro termo é A índice 1 e a razão é Q, né? Então, imagine aqui uma progressão geométrica, A1, A2, A3, A4, A5, A índice N, em que essa progressão você tem A índice 1, né, ó, é o A1, e a razão é Q. O termo geral A índice N, o enésimo termo da PG, é dado pela seguinte expressão. A índice N, termo geral, um termo qualquer, é igual ao A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o A índice N é igual ao A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1, em que N pertence às naturais estrelas, né? E o A índice N é o enésimo termo, o A índice 1 é o primeiro, Q é a razão, N é a quantidade de termos, né? Está definido aqui, né? Ó. O A índice 1 é o primeiro termo da progressão, Q é a razão, N é a posição do A índice N na PG, ou seja, N é o índice do A índice N. Então, se você quer o A10, o 10º termo da progressão, o N vale 10. Se você quer o A53, então o N vale 53. E o A índice N é o valor do enésimo termo da PG. Então, para calcular um termo qualquer numa progressão geométrica, você vai precisar dessa expressão. Rivelino, traduz essa expressão para mim, que eu não estou entendendo muito bem, não. Vamos traduzir. A índice N é igual ao A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos supor que eu queira o A índice 53, como eu pedi no exemplo anterior. Eu quero o A índice 53. Ora, de acordo com essa expressão, o A índice 53 vale A índice 1 vezes Q elevado a, aqui é 53, o N, ó, não quero o A índice 53, o N é esse coeficientezinho aqui. Então, eu vou trocar esse N por 53. 53 menos 1, 52. Então, se você quer calcular o A índice 53, o A índice 53 é o A índice 1 vezes Q é 52. Rivelino, quem é o A índice 80? Ora, o A índice 80, seguindo o mesmo exemplo, vai ser quem? A índice 80 é igual a índice 1 vezes Q elevado. 80 menos 1, 79. Se eu quisesse o A índice 100, ora, o A índice 100 vai ser o A índice 1 vezes A índice 100 é igual ao A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Mas quem é N? Como eu quero o centésimo termo, então N é 100. 100 menos 1, 99. Então, é dessa forma que nós vamos usar essa expressão do A índice N. Termo geral, fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. A índice N é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1.
em que, né, lembrando, o índice 1 é o primeiro termo, Q é a razão, N é a posição de AN na PG, né, é o índice do índice N, e o índice N é o valor do enésimo termo da PG. Então, moçada, com isso a gente viu como calcular o termo geral de uma progressão geométrica. Na aula seguinte, nós vamos ver de onde foi que veio essa fórmula, como é que a gente deduz essa fórmula, tá certo? E vai aplicá-la em alguns exercícios. Então, até daqui a pouco, um forte abraço. Valeu!